E aí pessoal, meu nome é Wellison e nesse vídeo a gente vai dar continuidade no desenvolvimento de um editor de texto com JavaFX. Agora eu vou implementar o abrir arquivo para a gente poder editar e então salvar esse arquivo. O abrir arquivo vai ter umas semelhanças com o salvar arquivo como. Então eu vou copiar todo esse trecho de código e vou colar aqui no abrir arquivo. A gente não vai salvar um arquivo, a gente vai escolher. Então escolha um arquivo. Vai ser somente txt. Vou criar esse método. Vou declarar aqui um string builder. Chamar de conteúdo. Instanciar um novo string builder. E aqui, diferente do nosso escrever arquivo, a gente vai precisar de um buffer reader. Ele vai receber o nosso arquivo atual. Vou declarar uma variável linha. E vou criar um laço de repetição aqui, um while, onde para cada linha que conter nesse arquivo, a gente vai adicionar no nosso string builder. Então, para cada linha, eu vou pegar o meu reader e vou ler essa linha. E se essa linha for diferente de nulo, eu posso então adicionar no meu string builder. Então acesso o meu conteúdo, fiz o método append para adicionar essa linha. Em seguida, eu vou pular uma linha utilizando o append novamente, dando aqui um /n para pular a linha. E aqui eu posso devolver o meu conteúdo como string. Com isso a gente vai conseguir pegar o conteúdo do arquivo como uma string para a gente poder definir o nosso text area. Agora a gente então define o text area com o conteúdo do arquivo. Eu vou executar. Vou abrir um novo arquivo. Vou abrir esse mesmo arquivo que a gente tinha salvado agora há pouco. Aqui apareceu o diálogo de salvar, porque eu acabei esquecendo de alterar o método que a gente está usando aqui. Na verdade, a gente precisa abrir o arquivo. Então eu vou exibir o diálogo para abrir um arquivo e não para salvar. E agora abrir o nosso arquivo com o texto que já tinha. Eu vou adicionar outra informação aqui e vou salvar para ver o comportamento. Cliquei em salvar, então aqui tem que salvar o arquivo atual com mais informações. Eu vou adicionar aqui novamente mais um texto e vou salvar como, para ver como que vai ser o comportamento dos métodos. Então, trazendo aqui os nossos arquivos. O primeiro salvou corretamente, a gente colocou 2 textos. E o segundo também salvou corretamente com os 3 textos. Vamos fazer uma melhoria aqui para a gente saber qual arquivo que a gente está mexendo. Se é um arquivo novo, se é um arquivo que está sendo editado. Então, para isso, a gente vai exibir no topo do nosso aplicativo o nome do arquivo que está sendo editado, que a gente vai saber se é um arquivo novo ou se é um que já existe. Então, para isso, eu vou criar um método aqui que vai definir o nome do arquivo que está sendo editado. Logo, quando a gente abrir um arquivo, a gente precisa fazer isso. Então, aqui, depois que eu definir um texto, um text area, com o conteúdo do meu arquivo, eu vou chamar o método definir nome.
Esse método vai receber o arquivo atual. E também vai precisar receber uma variável que eu vou chamar de arquivo alterado, que é uma variável para controlar se houve alguma alteração durante o uso da aplicação. Por padrão, ela vai vir como false. Vou criar meu método definir nome. E se o arquivo atual for diferente de nulo, e para definir o título da aplicação, eu preciso ter acesso ao stage. Existem algumas maneiras de acessar o stage. Como eu vou precisar desse stage em mais de um ponto aqui no controller, eu vou criar um método setStage. Esse método aqui vai ser para definir o stage aqui no nosso controller. Então ele simplesmente vai setar o stage com o stage que a gente vai receber lá do nosso main. A gente vai passar lá pelo main. Vou declarar esse stage aqui no controller. E aqui no main eu vou fazer algumas alterações para definir esse stage. Aqui no main eu vou precisar ter um controller para poder definir o stage nesse controller. Vou começar removendo essa definição do CSS, já que eu não estou usando. E aqui eu vou instanciar um fxml loader. E eu vou passar por parâmetro o meu fxml. E no sen, agora, eu vou passar o loader acessando load. Em seguida eu vou criar o meu controller através do loader. Vou pegar então o controller e nesse controller eu vou setar o stage com primary stage. Agora eu preciso definir o tamanho da janela novamente no primary stage. Vou definir a altura mínima como 200 e a largura mínima como 300. Por padrão, a gente vai definir um título. Vou colocar sem título, ou seja, um arquivo que acabou de ser criado, não tem nenhum título ainda para ele. E é isso que vai aparecer na hora que a gente for abrir o programa pela primeira vez, antes de editar qualquer arquivo. Vou voltar aqui no controller e vamos terminar a implementação do definir nome. Agora que a gente tem acesso ao stage, a gente pode definir o título. Aqui a gente pode pegar o arquivo alterado, fazer um ternário com ele. Se o arquivo for alterado, a gente vai exibir um asterisco, demonstrando que esse arquivo tem alteração, como no bloco de notas do Windows, que quando você altera algum texto, ele exibe um asterisco do lado do nome do arquivo, para demonstrar que teve alguma alteração que ainda não foi salva. Então aqui a gente vai fazer semelhante. Então eu vou colocar um asterisco se o arquivo tiver sido alterado, e em seguida aqui o nome do arquivo. Pode dar um getName aqui. E se o arquivo não for nulo, ou seja, é um arquivo novo, o arquivo atual é um arquivo novo, eu vou verificar também se foi ou se não foi alterado, se teve alguma alteração ali. E aqui vai ser semelhante, com a diferença que eu vou exibir o nome como sem título, porque é um arquivo que não foi salvo ainda, ele não tem nome. Vou executar. Agora aparece sem título.
Se eu abrir um novo arquivo, ele tem que aparecer o nome. Apareceu aqui então o nome do arquivo. E agora a gente precisa implementar a questão das mudanças. Quando eu digitar, ele tem que aparecer um asterisco aqui, informando que teve alguma alteração. Para isso, eu vou criar um método initialize, que já é executado logo quando inicia a aplicação. E aqui nesse método, eu vou utilizar o meu text area. Eu vou adicionar aqui um ouvinte com uma função lambda e eu vou chamar um método aqui observar ações. Vou criar esse método. O nosso ouvinte só vai ser chamado quando tiver alguma alteração no nosso text area. Ou seja, quando tiver alguma alteração aqui, significa que o nosso arquivo atual foi alterado. Então, a nossa variável arquivo alterado pode receber um true. E a gente pode, então, definir o nome novamente para poder adicionar aquele asterisco na frente do nome do arquivo. Vou executar para a gente dar uma olhada. Quando eu digito, aparece o asterisco. Eu vou abrir aqui um arquivo. De cara, ele já veio com asterisco. Então, a gente precisa, na hora que abrir um arquivo, setar essa variável, o arquivo alterado, para false, para que ele já não apareça de cara um asterisco quando a gente abrir o arquivo. Vou aqui no método abrir arquivo. E aqui, antes de definir o nome do arquivo, a gente vai precisar, então, passar esse arquivo alterado para false. E agora deve funcionar quando a gente abrir um novo arquivo. Ele não deve aparecer o asterisco. Não apareceu. Se a gente digitar, ele aparece. Uma coisa interessante também da gente fazer é na hora de sair do aplicativo, a gente perguntar se quer salvar ou não o arquivo que a gente acabou de editar. Então eu vou verificar aqui no sair se o arquivo foi alterado. Se o arquivo tiver sido alterado, eu vou exibir um alerta, uma mensagem, perguntando o que o usuário deseja fazer. Aqui eu vou colocar um ícone de confirmação. Vou exibir uma mensagem saindo no topo, no título. E aqui no conteúdo, eu vou perguntar se ele deseja salvar as alterações. Eu vou testar se o arquivo atual é igual a nulo. Se ele for igual a nulo, eu posso exibir o nome do arquivo como sem título. Se não, eu posso pegar o meu arquivo atual e obter o nome dele. Então, concatenar isso com uma interrogação, perguntando se deseja então salvar o arquivo sem título ou salvar o arquivo e o nome do arquivo que estiver aberto. Vou adicionar alguns botões nesse alerta. Primeiro vai ser o salvar. O segundo vai ser não salvar. E o último vai ser o cancelar. Vou adicionar esses botões no alerta. Vou definir o header como nulo.
Aqui na verdade é 7. Deixa eu corrigir. E agora a gente exibe essa mensagem com o método showEndByte. A gente vai ter aqui então a resposta. Se essa resposta for igual ao btn salvar, a gente pode salvar o arquivo e então fechar o nosso aplicativo. Já se essa resposta for igual ao btn não salvar, a gente simplesmente fecha o aplicativo. E também, quando a gente clicou em sair, se esse arquivo não foi alterado, a gente nem pergunta e simplesmente fecha o aplicativo. Então aqui a gente pode colocar em um else para fechar o aplicativo. Então eu vou executar para a gente testar. Se eu digitar alguma coisa e vir aqui em sair, então ele pergunta o que a gente quer fazer. Se a gente abrir um arquivo, tem que ter o mesmo comportamento. Se eu editar e tentar sair, ele pergunta. Só que se eu fechar aqui, ele não pergunta. Então a gente pode também ajustar isso. Para isso, aqui no meu setStage, eu vou fazer uma definição. Eu vou pegar o meu isStage e utilizar o método setOnClosedRequest. Aqui ele vai chamar um método fechar. E o fechar vai receber um evento, um window event. Vai consumir esse evento. Em seguida vai ser chamado o nosso sair, que vai ficar responsável por como será finalizada a aplicação. Deixa eu testar aqui. E aparece a janela também, então, perguntando o que a gente deseja fazer. E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um like para apoiar o canal. Compartilhe esse vídeo para quem possa se interessar. Se inscreve no canal para sempre receber os vídeos novos. E é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.